Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui da madrugada. Nesta madrugada, nós vamos comentar sobre a treta do momento, a treta da Ju, Gabs e Ramsés. O que está acontecendo nessa treta? Por que essa treta aconteceu em primeiro lugar? E, principalmente, quem que tá certo nessa treta? Tem alguém errado? Tem alguém que foi babaca? Alguma coisa assim. Vamos lá, vamos começar do começo. Tudo começou quando o mundo todo estava condensado na ponta de um alfinete. E aí esse alfinete explodiu, criando a quarta dimensão, que é o tempo. E aí os átomos... Brincadeira. É porque eu fico falando sobre as tretas e dando contexto, e uma pessoa veio falar pra mim que um dia eu ia fazer um vídeo falando sobre isso. Tudo começou com Big Bang e umas paradas assim, né? Mas vamos lá, clã. Essa é uma treta muito mais emocional do que racional, tá? Então... é uma treta que, tipo assim, sinceramente, a minha opinião não importa, a sua opinião que tá assistindo esse vídeo não importa, a opinião de ninguém importa, na verdade, sabe? Porque é uma treta muito emocional. Se tornou uma treta muito emocional pro Gabs, se tornou uma treta muito emocional pra Ju e pro Ramsés também, tá? Por mais que as pessoas vão falar que o Ramsés tá certo, inclusive que a Ju atacou e tal, mas se tornou uma parada muito emotiva pra ele também. E eu tenho uma coisa que eu acredito assim, quando duas pessoas não querem, aliás, quando uma pessoa não quer, duas pessoas não brigam, sabe? Então, ao mesmo tempo que, tipo assim, a Ju tava lá beligerante do lado dela arrumando treta com o Ramsés, e o Ramsés tava, de certa forma, beligerante do lado dele, tipo, diversas vezes houveram oportunidades para eles se resolverem, tá? Isso falando como alguém que faz parte do background dessa treta toda, sabe? Porque diversas vezes eu falei pro Ramsés, cara, não fica se envenenando com isso, vai lá e conversa com eles e resolve essa treta. Diversas vezes. E eu sei de mais duas pessoas, que eu não vou citar os nomes aqui, mas vocês já imaginam quem é, que são amigos tanto do Ramsés quanto da Ju, que também foram lá e tentaram fazer isso se resolver, tá? Então, contando comigo, são 3 pessoas que tentaram resolver essa treta de uma maneira que não continuasse. Assim, eu poderia ter tentado mais? Poderia ter sentado ali, forçado todo mundo a sentar e falar, pelo amor de Deus, vamos resolver essa parada aqui e não vamos ficar brigando mais, entendeu? Mas assim, é uma briga que tá escalonando demais. Escalonando com muitas acusações, com muitas coisas, com muita gente brigando e tá puxando outras pessoas. E aí agora tem panelas brigando entre si e outras coisas mais. E cara, mano, sai lá, tipo... por que vocês querem tanto brigar, mano? Qual é o sentido de uma briga tanto assim? Na verdade, toda essa briga teria sido resolvida se vocês não usassem o Twitter, tá bom? E eu não tô falando da Ju e do Gabs, não. Tô falando de todo mundo. Se todo mundo não usasse o Twitter, inclusive você que tá assistindo esse vídeo e eu também. Se a gente parasse... sabe aquele meme do Homem da Caverna, sabe? Que tá lá quebrando umas coisas, umas paradas e, tipo, ele é usuário de Twitter. Aí depois, tipo, ele largou o Twitter. Aí tem uma imagem, assim, de uma cidade futurista, umas paradas assim. Seria mais ou menos essa ideia, né, que eu vejo de como funcionaria se a gente abandonasse o Twitter. E eu sinto que, no caso da Ju e do Gabs, eles têm um problema crônico com o Twitter. Porque eu acho que o Twitter, além de estressar eles, além de deixar eles mal, também afeta a carreira deles na internet. Aí eles podem até argumentar, inclusive já conversei com um amigo meu que também usa muito o Twitter de forma crônica e também se sente mal com algumas coisas que acontecem no Twitter. E ele falou, não, mas eu preciso disso, porque eu trabalho com isso. Tá, beleza, você trabalha com isso, mas ao mesmo tempo que você trabalha com isso, vamos lá, não existe dinheiro que pague a sua saúde mental, não existe dinheiro que pague uma crise que você possa ter. Então, digamos que ele ganha, sei lá, 5 mil reais por mês, mas aí ele fica uma semana mal pra caramba, sabe, sofrendo à base de remédio, porque ele teve várias crises pesadas, não conseguiu dormir, porque ele entrou no Twitter e viu algumas coisas pesadas, sabe? Então, não sei se é o caso da Ju, se ela ganha dinheiro com o Twitter ou se ela ganha espaço dentro da plataforma com o Twitter pra justificar. Mas estou dando esse exemplo aqui pra falar, mano, não faz sentido usar o Twitter. Não tem por que usar o Twitter se o Twitter tá sendo ruim pra você profissionalmente. E o pior de tudo, você não ganha dinheiro com o Twitter diretamente, você ganha com o YouTube, né? Então pensa só, é melhor você fazer esses vídeos, essas tretas dentro do YouTube, que aí você ganha view e ganha dinheiro pelo menos, né? Do que fazer lá que você não vai ganhar nada, só hater, no final das contas. E vai ter uma nação de pessoas que vai te odiar, vai te xingar e vai te perseguir, entendeu? E eu sinto que a Ju é muito incisiva no Twitter, ela briga demais no Twitter, e eu não acho que isso é uma coisa positiva. O meu Twitter, por exemplo, hoje, eu só utilizo ele pra pegar e compartilhar foto de gatinho, e pra mim tá tudo bem. Eu me sinto muito bem fazendo isso, inclusive depois que eu passei a usar o Twitter dessa maneira, eu comecei a ter maior saúde mental até, se você for parar pra pensar.
Então esse seria o ponto principal, abandonar o Twitter, tá bom? Largar o Twitter, não fica usando o Twitter, porque o Twitter teria evitado essa briga que tá acontecendo entre a Ju e o Ramsés, que, vamos lá, não é uma treta que começou ontem, não é uma treta que começou mês passado, é uma treta que já tá rolando há meses. Eu não sei se faz mais de 6 meses que essa treta tá acontecendo, mas já vai fazer um bom tempo que isso tá acontecendo. E essa treta toda poderia ter sido resolvida com uma conversa entre os dois, mas aí é aquela questão da beligerância que eu falei pra vocês, entendeu? E eu não acho justo também. Por exemplo, a Ju vai e faz uma postagem detonando o Ramsés no Twitter e o Ramsés tem que mandar mensagem pra ela pra conversar, pra resolver o problema, entendeu? Eu não acho justo dessa parte do Ramsés, mas se você tá indisposta com o Ramsés, manda mensagem pra ele e fala: Ramsés, fez merda aqui. Inclusive, quantas vezes eu não mandei mensagem pro Ramsés falando que ele tinha feito merda, e quantas vezes o Ramsés não falou que ele tinha feito merda, abaixou a cabeça, aprendeu e melhorou. Porque faz parte, entendeu? Faz parte da vida a gente ouvir que a gente tá errado, a gente ser contrariado e a gente entender isso. Então, eu sei que as pessoas estão odiando muito o Ramsés, estão falando que o Ramsés é um desgraçado, que ele é a pior pessoa da face da Terra, mas ele não é a pior pessoa da face da Terra, ele é um ser humano, ele tem as visões dele, ele tem as interpretações de mundo dele, ele tem os problemas dele, ele tem as questões pessoais dele, e eu acho que é muito importante a gente respeitar isso, sentar, conversar, entender, em vez de só pegar e hostilizar. Principalmente se você é uma pessoa que não tem relação com o Ramsés, mas está se metendo no meio dessa treta aí porque você acha que é necessário você se meter no meio dessa treta. Eu vi vários criadores de conteúdo que, quando a Ju fez o vídeo dela, não se preocuparam em conversar com o Ramsés, não se preocuparam em ouvir o lado do Ramsés, não se preocuparam em nada, só fecharam as costas pro Ramsés e, inclusive, começaram a detonar o Ramsés também. E aí eu me pergunto, calma galera, tipo, por que que isso tá acontecendo desse jeito, entendeu? Vamos lembrar que isso tem um contexto maior, que foi trazido no vídeo do Ramsés, e eu já vou comentar sobre tudo isso. E eu até acho injusto eu pegar e falar sobre essa parte toda sem citar a situação que a Ju acabou passando, que inclusive foi uma situação terrível. Eu tava conversando com um amigo meu e ele falou pra mim que ele não acha que foi pra tanto, mas assim, eu acho que foi sim. Inclusive um grande salve aí pra esse meu amigo, uma pessoa maravilhosa que tá aqui na internet, eu gosto muito dele, um dos melhores amigos que eu tenho aí, ele sabe quem ele é. Tava conversando com ele agora no WhatsApp, e criador de conteúdo também. E assim, cara, eu acho que o que o cara fez, esse tio Fred fez, ele foi o maior babaca dessa história. Ele foi o maior filho da puta, essa é a realidade. Ele foi um desgraçado. Ele foi um cara que tem que ser extirpado da internet. Vamos tirar ele da internet, sabe? Vamos banir as contas dele, vamos, sabe? Tá, não sei se chega pra tanto, mas ele é um babaca, basicamente. Acho que não é pra tanto. Antes que alguém tire aí de contexto e fique, olha só, você tá falando que tem que matar o cara. Não, calma, não tô falando disso não. Mas eu tô falando que esse cara merecia pelo menos tomar uns strike aí e ficar uma semana fora da internet por todas essas merdas que ele tem falado, que são coisas que você não fala pra ninguém, cara. Eu acredito assim, quando você pega e fala uma coisa na internet ou fala uma coisa para as outras pessoas, isso deixa de ser algo que veio de você, né, e se torna parte daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu fiz um vídeo, você que tá assistindo esse vídeo interpretou mal e achou que foi ofensivo, então eu fui ofensivo, entendeu? Mesmo que eu não tivesse o intuito de ser ofensivo. Às vezes eu usei uma palavra e já aconteceu de eu pegar e usar uma palavra aqui que ficou fora de contexto e as pessoas levaram como se fosse a pior coisa do mundo e me cancelaram na internet. E aí vocês têm razão, porque vocês estão vendo os meus erros e vocês podem me perdoar ou não, vocês podem achar que eu tenho esse espaço para errar alguma coisa e só chamar minha atenção, ou vocês acham que eu devo ser tirado da internet por causa que eu errei. Então eu entendo dessa maneira, eu entendo que a internet funciona dessa maneira. E no caso dele, ele obviamente falou um monte de merda absurda. Ele não falou só da Ju não, ele falou da Jun-Li também. Aí beleza, a Jun-Li não se ofendeu, beleza, mas não tira o peso de ofensa das coisas que ele falou. E no caso da Ju, obviamente, deixou ela muito mal essas paradas. Então foi uma parada muito sacana que ele fez. E esse cara não só ferrou não com a Ju, ele ferrou também com o Ramsés, porque ele pegou e vazou uma conversa de WhatsApp que ele tava tendo com o Ramsés. E essa conversa que ele tava tendo com o Ramsés não tinha nada a ver com essa situação toda, tá? Porque assim, aí entra aonde, tipo assim, cada um dos lados vai ter uma visão e vai passar a sua visão adiante. Então, na visão da Ju, eu imagino que ela deva ter visto aquela conversa e ela já tava tendo essas tretas e tava beligerante com o Ramsés, e ela deve ter achado que isso era tipo, ai meu Deus, ele deve estar ali falando sobre mim, deve estar aqui tentando alguma coisa, ou deve estar celebrando o que esse cara fez comigo. E na verdade não tinha nada disso naquela conversa. Entendeu? Mas isso foi algo que a Ju utilizou e postou no Twitter pra pegar e fazer mais um capítulo dessa treta que ela já estava desenvolvendo com o Ramsés, que fez com que o Ramsés fizesse aquele fatídico vídeo pedindo, entre aspas, desculpas pra ela.
O Ramsés ele poderia ter dado um exposed nela, poderia ter feito um vídeo beligerante também, poderia ter feito tudo. Mas ele tentou optar por fazer um vídeo de humor sarcástico, com piada, porque é assim que o Ramsés ele age basicamente. Se o Ramsés tem uma briga com alguém, ou se está passando por uma situação ruim com aquela pessoa, ele não vai xingar essa pessoa, ele não vai dar um soco na cara dessa pessoa, ele vai tentar fazer uma piada com isso, porque é a forma que ele tem de diminuir talvez o peso do argumento que está sendo utilizado e também de responder. Algumas pessoas respondem dessa maneira, com humor, e eu acho que faz parte, né? E aí ele fez esse vídeo de humor pra responder essa parada, só que eu acho assim, o Ramsés ele fez esse vídeo de humor e obviamente, né, tipo, ele tá numa briga, né? E aí entra uma questão de julgamento muito importante que a gente tem que ter. Se você gosta da Ju, você vai falar que o Ramsés tá errado. Se você gosta do Ramsés, você vai falar que a Ju tá errado, porque os dois estão se atacando. E eu tenho uma tatuagem pra falar sobre isso, que é Shikatanai, que é justamente isso. Numa briga, as pessoas vão se dar soco, as pessoas vão se dar pontapé. E aí, quem que tá certo? Quem que tá errado no meio da briga? Os dois estão se batendo, entendeu? E nesse caso, vamos lá, como que essa briga começou? Eu acredito que o que começou essa briga foi basicamente, não foi nem a Ju especificamente, mas foi um cara chamado Bruno Pierosi. Esse foi um dos maiores babacas que já passou na internet também, na minha opinião. E foi uma pessoa que foi próxima, acho que de todo mundo. E eu acabei tendo um pouco de contato com ele, mas aí eu vi que ele era meio estranho. Eu achei estranho algumas coisas dele, aí eu quis me afastar o mais rápido possível, porque eu acho que ele é uma pessoa, não só uma pessoa tóxica, mas uma pessoa perigosa. Uma pessoa que você não deve ter contato, você não deve estar perto de uma pessoa dessa, entendeu? E ele tentou se aproximar de várias pessoas, e algumas acabaram ficando mais próximas dele, como foi o caso da Ju. E cara, boa parte dos problemas que a Ju tem hoje, boa parte das coisas ruins que aconteceram com ela recentemente, foram 100% culpa desse cara. E esse cara, assim, vamos lá, ele ficava falando um monte de merda no Twitter, ele ficava fazendo um monte de porcaria e ele ficava lá, né, brigando o tempo inteiro. A vida dele era brigar no Twitter, imagino que ainda seja. E uma das coisas que ele ficou fazendo foi ficar atacando canais do YouTube. E ele ficou atacando vários canais e ganhando muita visibilidade para atacar canais gigantescos. Só que aí eu acho que ele tava vendo que não tava rendendo tanto brigar, sei lá, com traje cômico, ele resolveu brigar com o Ramsés também. E aí ele começou a atacar o Ramsés, começou a fazer um monte de coisa e eu imagino que ele deve ter ficado um veneno absurdo. Porque ele passava a noite conversando com a Ju e com o Gabs, eu imagino que deve ter ficado um veneno absurdo ali, sabe? Falando muito mal, falando um monte de coisa, inventando um monte de história e colocando o Ramsés como a pior pessoa da Terra. Esse envenenamento acabou resultando justamente nessa briga que acabou acontecendo, onde a Ju começou a fazer várias postagens e, inclusive, né, dar visibilidade para essas postagens tóxicas do Bruno. Onde, inclusive, imagino que o próprio Bruno ele pedia, né? Ele pedia pra mim pegar e compartilhar certas postagens dele. Então, eu imagino que ele também chegava e pedia pra Ju compartilhar as postagens dele lá onde ele tava falando um monte de merda. Eu, obviamente, nunca compartilhei uma postagem dessa porque eu sei o teor de ofensa e de problema que isso dá. E eu tenho um pensamento assim, cara. Você gosta que te deem um soco na cara? Não, né? Você acha certo que as pessoas deem soco na cara das outras pessoas? Imagino que não. Então, logo, dar soco na cara das pessoas não é uma coisa que eu vou fazer jamais. Então, eu sou completamente contra dar soco na cara das pessoas. Sou completamente a favor da gente sentar e conversar. Tentar entender o que está acontecendo, discutir e assim por diante. Tanto que é o que eu faço no meu canal a maior parte das vezes, né? Então, esse cara basicamente fez um monte de merda e ficou fazendo um monte de merda e a Ju acabou participando dessas merdas, infelizmente. Isso não isenta também a culpa da Ju de estar lá fazendo essas postagens tóxicas, né? E isso, de certa forma, voltou contra ela. Eu também acredito muito nisso, né? Que, tipo, o que você faz acaba voltando. Hoje mesmo eu tô passando por uma situação terrível na minha vida pessoal. Acho que, pô, tô vivendo aí um momento de maior desafio da minha vida inteira. E eu vou falar pra vocês, mano, talvez eu mereça isso. Talvez eu deva passar por isso. Talvez seja uma provação pra mim. Talvez, tipo, eu tenha feito alguma decisão na minha vida que talvez não tenha ajudado ou feito coisas boas pras outras pessoas. Talvez eu tenha sido egoísta e agora eu tô pagando por isso, entendeu? E eu pago isso de bom grado, porque eu sei que eu vou pagar por esse momento, eu vou passar, vou atravessar por esse inferno que eu tô passando. E eu sei que eu vou chegar num momento melhor lá na frente, entendeu? Então a gente tem que ter essa perspectiva. Então eu tenho essa visão das coisas. Aí beleza. A Ju, ela pegou, fez muitas postagens, fez um monte de coisa lá e isso voltou pra ela, tá sendo cobrado pra ela e tá sendo cobrado pro Gabs também. Então estão cobrando muito eles por causa dessas coisas que eles têm falado lá no Twitter e várias outras brigas e discussões. Só que a questão é o seguinte, então beleza. A gente tem aqui uma situação complicada, onde tipo... Ela fez uma postagem lá detonando o Ramsés, colocando thumbnails, por exemplo. Inclusive, isso é uma coisa que eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre clickbaits, né? Esse é um erro que eu vou cometer.
Esse é um erro que o Gabs vai cometer, que a Juliana vai cometer, qualquer pessoa vai cometer. Não é a primeira vez que eu vi alguém falar sobre uma thumbnail problemática e não vai ser a última vez que eu vou ver alguém falar sobre uma thumbnail problemática, até mesmo uma minha thumbnail. Então isso acontece, faz parte da gente errar nas thumbnails, infelizmente. Só que a questão é que o Ramsés ele fez uma thumbnail no caso do Yasuke. Aquela treta toda. Vocês sabem qual é a minha visão em relação ao Yasuke. Vocês sabem o quanto que eu discuti isso na internet. E o Ramsés ele tem uma visão um pouco diferente. Mas a visão que o Ramsés tem, eu não discordo dela. Porque naquele vídeo, tipo, a thumbnail dele dá a entender uma coisa, sei lá, que ele vai escrotizar o Yasuke e tal. Mas aí quando você vai ver o vídeo, ele não se importa com isso. Ele não tá falando disso. Ele tá falando que ele acha que os caras eles estão fazendo um AUE gigantesco, tempestade em copo d'água pra falar do Yasuke e tal, sendo que, tipo, o jogo tá sendo vendido a 500 conto, que isso é o que deveria gerar discussão. E que, inclusive, o próprio Yasuke estaria sendo utilizado como uma cortina de fumaça. Esse é o argumento que tá naquele vídeo. Eu concordo, eu imagino que a Ju concorde, imagino que o Gabs concorde, qualquer pessoa vai concordar com isso, entendeu? Mas não faz parte da narrativa que as pessoas querem postar. E quando ela coloca o Ramsés desse jeito, junto com outras pessoas que estavam falando um monte de coisa, gera uma problemática muito grande. Que é aí que veio, né, a grande ofensa, né, que foi justamente o Capitão do Mato. Que, para quem não sabe, Capitão do Mato eram negros que durante a escravidão eles iam pro meio do mato caçar os negros que fugiam. Então, durante a escravatura, vários negros fugiam dos engenhos, iam morar em comunidades no meio do mato, e os capitães do mato se infiltravam e iam caçar esses negros para trazer de volta para os senhores de engenho, basicamente. Então, eu imagino que o Ramsés ele recebe essa crítica de Capitão do Mato porque ele estaria, entre aspas, falando contra o Yasuke ou xingando o Load e outras coisas mais. Inclusive, sobre essa questão do Load, eu não sei qual é o contexto dessa briga que tá rolando com o Load, porque eu não vi o vídeo do Ramsés que ele falou do Load. O Load é uma pessoa que eu gosto bastante, que eu admiro bastante. Eu não faço ideia do que o Ramsés falou sobre ele, mas eu vi que algumas pessoas comentaram que o Ramsés falou alguma coisa do Load, entendeu? E eu não sou uma pessoa que gosta de comentar coisas que eu não vi. Mas a questão é, voltando aqui, então foram lá e chamaram o Ramsés de Capitão do Mato, porque ele estaria sendo contra o Yasuke e coisas do tipo, né? E pra quem não sabe, isso é uma forma extremamente racista de você se referir a outra pessoa, né? E pra quem não sabe, o Ramsés é negro, então você tá chamando um negro de uma forma depreciativa pra caramba, entendeu? Isso é uma coisa extremamente ofensiva, não só magoa, machuca, destrói a vida dessa pessoa. E vamos ser sinceros, né? Todas as postagens que foram feitas, sabe? Se uma dessas postagens viraliza de verdade, isso tem um potencial para destruir a carreira do Ramsés a qualquer momento, entendeu? Porque você tá pintando ele como um cara que pode estar sendo racista, entendeu? Ou como, entre aspas, o famoso Capitão do Mato. Por mais que você não queira, mas às vezes é isso que dá a entender, ou talvez mesmo fosse até a estratégia do Bruno, em primeiro lugar, entendeu? Então isso é muito pesado. Aí foram falar isso, e aí, obviamente, pessoas foram lá e criticaram, falaram, olha só, isso aqui é racismo, não sei o que, você tá sendo racista com o Ramsés. E aí o Bruno foi e falou, sai do fake Ramsés. E aí a Ju foi lá e endossou isso, falando, sai do fake Ramsés 2. Gente, pelo amor de Deus, tipo, eu até entendo que não é todo mundo que sabe o teor de problemática que isso tem. Mas será que vocês não param pra ler e entender o que tá acontecendo, o peso que essa palavra tem, sabe? É complicado, né? Então esse foi o maior problema que ela acabou se envolvendo com o Ramsés. E isso aconteceu há muito tempo atrás, meses atrás, porque essa trilha do Yasuke já tem meses também. E o Ramsés ficou levando, né? Obviamente o Ramsés ficou muito magoado com isso, tá? E eu vou expor mesmo o Ramsés aqui, porque ele ficou magoado. Várias vezes ele veio de madrugada chorando, falar pra mim, cara, não acredito que isso aconteceu, não acredito que estão fazendo isso. Ele ficou muito chateado. Ele ficou muito chateado com isso. Isso foi uma coisa que magoou definitivamente esse garoto, sabe? Que isso, tipo, tirou as bases dele, deixou ele mal, sabe? Isso, e eu falei pra ele, pra largar desse veneno, tentar conversar e coisa do tipo ainda, mas talvez a partir desse momento tenha virado uma coisa que não gera conversa. Porque assim como uma mulher não fala com um assediador, um cara não fala com alguém que fala uma parada dessa, um cara negro não fala com alguém que trata um negro dessa maneira, entendeu? Tanto que até quase escalonou pra processo essa treta, só não aconteceu porque os advogados entraram e tiveram um consenso lá de não pegar e ficar citando Ramsés mais. Mas o veneno fica e o veneno continua. E aí agora surgiu esse tio Fred, que expôs o Ramsés lá, né, no alt tab, e que falou um monte de merda da Ju. As coisas que o tio Fred falou são imperdoáveis. Que ele seja processado, perca um dinheiro, pague esse dinheiro pro Gabs e pra Ju. Mas o Ramsés ele não tem nada a ver com isso. O Ramsés ele não fez nada com isso. O vídeo que o Ramsés fez foi, entre aspas, pedindo desculpas. Por quê? Porque estavam citando ele no Twitter como se ele tivesse, sabe, do lado do cara assediador. Isso é uma coisa também que você jamais coloca uma outra pessoa, sabe? Tipo, no caso
você jamais chama, você jamais usa um negócio racial pra pegar e diminuir uma pessoa que você discorda, né? Uma das coisas que eu mais discordo do Gabs no vídeo que ele fez foi falar, teve divergências de ideias. Não foi divergência de ideias, porque, primeiro, só foi o lado da Ju e do Bruno falando um monte de coisa do Ramsés. Inclusive, o Ramsés me mandou as prints e tem mais de 60 prints, entendeu? E do outro lado, você tem o quê? Quais foram as coisas que o Ramsés falou? O Ramsés fez uma citação sim ao Bruno. Duas, na verdade, se você for ver. Mas ele não tinha falado nada da Ju, nem tinha atacado a Ju, nem nada. Até a Ju pegar e falar dessa parada do tio Fred, que foi um vacilo do tio Fred pra caralho. O cara foi um desgraçado, filho da puta. E ele acabou postando também o Ramsés, jogou ele na fogueira ali quando ele deu alt tab, dando a entender que eles estavam conversando. Mas o Ramsés, ele não tava falando nada sobre aquilo especificamente. E sei lá, mano, tipo... Eu não sei se falta maturidade. Eu acho que no final das contas a gente pode dizer que falta maturidade dos dois lados, né? Porque o Ramsés falou que ele não sabia que ela estava se sentindo tão mal assim com aquelas paradas que foram ditas. E de fato é. Talvez porque o Ramsés ele viva na internet de um jeito que, tipo, pra ele tudo tá dessensibilizado hoje. E muitas dessas coisas, assim, eu fico de cabelo em pé, às vezes, com as coisas que o Ramsés acha normal. Porque, tipo, tem coisa que eu vejo e eu falo, cara, Ramsés, mano, isso aqui não tá legal não, isso aqui não é normal, isso aqui não é certo, entendeu? Isso aqui é pesado demais. Isso foi uma coisa... Recentemente eu tive uma conversa com ele sobre isso, inclusive. Foi no caso da Gabi Xavier. As pessoas fazendo piada com a Gabi, fazendo blá 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 blá. Aí eu falei, cara, peraí, vou dar uma olhada nessa parada aqui. Aí eu vi que tava totalmente desconstruída aquela parada lá, que a galera tava sendo filha da puta demais com ela. Aí eu falei, não, Ramsés, para aí, vem cá, veja isso aqui, sabe? Ele concordou comigo no final das contas, fez até um vídeo defendendo ela também, entendeu? Então, esse tipo de coisa, assim, é mais aquela dessensibilização. O cara tá nesse mundo, tá vendo um monte de coisa, e pra ele, tipo, é só mais um dia, saca? É tipo a gente aqui no Rio de Janeiro, esses dias pegaram e metralharam alguém aqui na frente de casa. Pra mim é só mais um dia no Rio de Janeiro, entendeu? Só mais um dia. Então, tem essa dessensibilização, que é um problema muito grande. É uma falta de maturidade muito grande, empatia pra entender que aquilo que tá sendo dito ali é problemático, entendeu? E esse seria a falha do Ramsés, de não conseguir ter maturidade emocional ou inteligência emocional para entender isso e conseguir sair disso da melhor maneira, entendeu? Mas do outro lado, sabe? Teve essa coisa do Capitão do Mato, teve essa situação que aconteceu com o... Teve essa situação que aconteceu com o tio Fred, onde o tio Fred falou um monte de merda e beleza. Ela está compactuando aqui com o tio Fred, coisa do tipo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tipo, sei lá, mano, se eu visse que o tio Fred falou uma parada dessa e ele é um cara que eu converso, eu não vou conversar mais com esse cara. Assim como aconteceu com o Bruno, por exemplo. O Bruno falava com ele, trocava ideia, blá blá blá, é professor de filosofia, tá interessado em que a gente pensa aí umas coisas interessantes, vamos ver o que ele tem a dizer sobre tal coisa. E aí, peraí, esse cara pensa assim de verdade? Esse cara é assim? Esse cara não segue as filosofias que ele passa no canal dele? Esse cara quer tanto hype ao ponto de vender qualquer pessoa que ele conheça na internet? Inclusive uma vítima de assédio que ele mesmo assediou? Meu irmão, já tinha me afastado do Bruno há muito tempo, ainda bem. Cara, pra mim o maior livramento da minha vida foi quando eu decidi não conversar mais com esse cara. Mas é aquilo. E aí isso mostra uma coisa que eu acho que eu já tinha falado anteriormente também pra Ju e pro Gabs. E assim, eu sinto que talvez depois desse vídeo todo mundo me bloqueie mesmo. E beleza, pode me bloquear aí. Acho que faz parte da vida a gente ser bloqueado. A gente, às vezes, tem pessoas que estão do nosso lado, depois essas pessoas param e simplesmente não seguem mais a vida com a gente. Eu não odeio o Gabs, eu não odeio a Ju, não odeio ninguém que faz parte da panela deles especificamente. Eu, inclusive, respeito muitos, né? Mas a questão é o seguinte, meus amigos, tipo assim, eu não consigo pegar e olhar pra essa situação, sabe? E falar que, tipo, vocês não estão passando pela mesma coisa que aconteceu durante aquela época do Haluka lá atrás, sabe? Porque naquela época do Haluka lá, vocês ficaram ouvindo ele, coisa do tipo, ele comprando as ideias dele e lutando do lado dele, se queimando na internet por causa disso e brigando com pessoas ao redor também. Eu fui uma das pessoas, por exemplo, que, sei lá, eu seguia o Gabs me seguia, era uma pessoa que eu respeitava pra caramba, que eu gostava bastante do conteúdo, uma pessoa que eu admirava bastante. E de repente, eu vi que ele tava muito próximo do Halas. E aí eu fiquei preocupado. Por quê? Porque eu pensei que o Halas podia estar falando mal de mim, inventando história minha sobre coisas e tal, e que o Gabs poderia ficar puto comigo por causa disso. No final das contas, o Gabs me seguiu aleatoriamente, eu nunca soube por quê. Aí depois eu descobri que eles tinha uma call lá de 3 horas e eles comentavam sobre mim lá, e o Haluka falava umas merdas sobre mim, e eles falavam um monte de coisa também, citavam outras coisas minhas até sobre o meu canal do YouTube e tal. Hoje em dia eu não
Tipo, eu não guardo mágoa disso, entendeu? Eu não guardo rancor, eu não odeio o Gabs por ter falado assim. Mas eu sinto que é a mesma coisa, entendeu? Vocês caíram no papo desse maluco e vocês se exporam de novo na internet, entendeu? Uma pessoa usou vocês como ponta de lança pra ganhar visibilidade e ganhar espaço. E não adianta você dizer que não, porque o cara fazia as postagens, e se ele fizesse as postagens merda dele lá falando mal do Ramsés, ia ficar pra 20, 30 pessoas, que era a galera que seguia ele naquela época. Aí você vai ver a Ju, que faz postagem que viraliza e pega às vezes 500 mil visualizações dando RT nisso e até mesmo compactuando. Então vocês caíram nisso, de novo, entendeu? Vocês precisam talvez de mais paciência, serenidade nesse momento pra sentar e pensar, caraca, mano, será que é assim mesmo? Será que eu devo conversar com o Ramsés, saber se é isso que aconteceu? Entendeu? E não sair atacando e atirando e outras coisas mais, sabe? E até mesmo colocando outras pessoas na treta. Eu não sei se eu faço um vídeo só pra falar sobre o Putones especificamente. Eu acho que eu vou fazer um vídeo separado só pra falar sobre o Putones. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. 25 minutos, vamos finalizar esse vídeo aqui. Então é isso. Acho que depois desse vídeo todo mundo vai me bloquear. Mas o mais importante aqui é que eu me senti íntegro em relação às coisas que eu acredito e que eu penso. E eu vou seguir fazendo as coisas que eu sempre fiz e sendo de boa com todo mundo e abraçando as pessoas que têm que ser abraçadas no final, sabe? E nesse caso especificamente, não muda o que eu penso da Ju, não muda o que eu penso do Gabs. Mas eu lamento muito, de verdade, que vocês tenham deixado isso chegar a esse ponto. Eu lamento que o Ramsés tenha deixado isso chegar a esse ponto, mas no caso do Ramsés eu não consigo culpar o Ramsés. Porque, sinceramente, eu não posso pegar e falar que vocês estavam xingando o cara o tempo todo no Twitter e que esse cara tem que pedir desculpas e tentar relatar. Eu não acho que seja justo, entendeu? Eu acho que na justiça ele tem direito assim de resposta, de fazer um vídeo escrotizando vocês. No final das contas foi o que ele fez. Se isso é legal ou não, aí beleza, eu não acho isso legal. Eu não acho que o que o Ramsés fez foi legal. Mas ao mesmo tempo, eu não recrimino ele. Porque como eu disse, Shekatanai.